Fala, meu povo! Seja bem-vindo aí a mais um Café das 10, nosso encontro rápido, direto, prático, objetivo, visando nos ajudar aí a melhorar cada vez mais em sala de aula, as nossas técnicas, os nossos métodos, aperfeiçoando aí a maneira como nós passamos o conteúdo aí para nossos alunos. Isso é de fundamental importância. A atividade em sala de aula é uma atividade altamente mutável. E a todo momento a gente vai vendo aí novas formas, possibilidades, maneiras de você passar o conteúdo de uma forma mais simples, mais prática e mais palatável possível. A educação é um ramo de longas décadas, né, sofrendo apenas as mudanças de acordo com cada período. A gente hoje vive uma era de tecnologia, a gente vive uma era onde as ferramentas digitais têm invadido as salas, têm ocupado aí com muita força os meios acadêmicos, e isso deve ser observado. A gente não pode deixar de lado essa questão da tecnologia como aliada para a ministração de nossas aulas. Por isso, hoje, a gente tem aqui 4 técnicas de ensino que nós vamos nos debruçar sobre elas, não que existam apenas essas aí, são as que eu escolhi para a gente tratar, porque são as mais, digamos assim, que nós utilizamos, às vezes até de forma automática. A primeira delas é a exposição oral, né? É uma técnica milenar. Os mestres antigamente utilizavam-se, né, da exposição oral. E vou mais longe, tanto a primeira quanto a segunda. Mas, especificamente, a exposição oral é a técnica mais criticada, mas também é a mais utilizada. Aquela técnica onde só o professor fala, né? A famosa salivação. Como toda técnica vai ter ali os seus pontos positivos e seus pontos negativos. O sucesso ou o fracasso dessa técnica vai depender muito do manejo e da capacidade do professor em lidar com essa forma de passar o conteúdo. Evidente que, para isso, o planejamento é a base. Aquele plano de aula bem elaborado e os objetivos bem definidos, como vimos no nosso encontro passado, é a base para que você desempenhe bem a exposição oral. Ter muito cuidado com o tempo para cada tópico, ter muita clareza na explicação de cada tópico, ter muita definição naquilo que você vai passar, naquilo que você vai explicar, sem querer ali impressionar com palavras difíceis, sem acelerar o ritmo da sua fala, né? Utilizar muito bem a presença de palco, que é o espaço que você dispõe na sala de aula entre você e o aluno ali na frente, não ficar falando parado em um mesmo canto. Também colocar uma dose de humor naquilo que você está falando, naquilo que você está comunicando, né? Fazer ali o devido contato, visual ali com os alunos e com isso, nesse tempo de exposição, você conseguir trazer a turma para si. A exposição oral, ela vai muito da capacidade do professor em lidar com isso. Professores fechados, que ficam ocupando o mesmo lugar, não usam o tom de voz para subir ou diminuir conforme a ênfase que vai ser dada. A questão da expressão corporal, né? O corpo fala, a apresentação sinestésica, isso inclui o andar, o se locomover, o gesticular, né? E a dose de humor, onde você quebra ali, né? Tem muito cuidado com divagações, professores que vão entrando na vida pessoal e falam mais da vida pessoal do que de qualquer outra coisa, é sintoma da falta de planejamento para esse tipo de técnica. Perguntas e resposta milenar também, conforme a exposição oral. É uma técnica utilizada por mestres, até hoje, mestres judeus, rabinos. Jesus utilizava muito essa técnica de perguntas e respostas. As perguntas devem ser objetivas,
mas não simples o possível para que só obtenha-se resposta sim ou não. As perguntas que eu, enquanto professor, faço à minha turma têm que ser perguntas que force eles a construírem a resposta. Não uma pergunta que a resposta vai ser sim ou não. O objetivo da técnica não vai ser atingido. Então, eu tenho que ter muito cuidado, né? Eu não posso desprezar as respostas que foram além ou aquém daquilo que eu esperava. Eu tenho que perguntar sem focar em um determinado aluno, distribuir bem as perguntas entre as turmas, fazer o contato visual com os alunos. Se eu perceber que a pergunta não ficou tão clara, refazer essa pergunta de uma forma mais ampla. Sempre que eu julgar necessário, mas não toda hora, acrescentar algo à resposta que eu obtive daquele aluno que me deu. E encorajar, tendo o cuidado com aqueles que são tímidos, que não têm ali a altivez, né, e a intrepidez de fazer uma pergunta. Eu não posso descaracterizar ninguém. A discussão ou debate. Muitas vezes nós não abrimos espaço para opiniões contrárias, e isso é salutar para o processo educacional, né? Lamentavelmente, né, com o ascender aí, né, do gramscismo nas escolas públicas e nas faculdades, você não tem hoje um espaço para um debate, onde um fala, eu sou de um, eu sou de outro, debatem ali sem nenhum tipo de ressentimentos, o debate no campo das ideias. Hoje, lamentavelmente, em muitas escolas e faculdades, você tem a aplicação de uma ideologia onde todos têm que falar a mesma coisa. E isso você arrebenta o processo educacional, porque nós precisamos dar espaço para que os alunos falem. Ainda que aquilo que eles falem, que eles debatam, seja contrário até à sua própria posição, seja política, religiosa, social, filosófica, não importa. Ali eu e você somos neutros. Nós temos que ser o mediador para o crescimento do aluno. A nossa estrela não brilha ali em sala de aula, e sim a estrela do aluno. Então eu tenho que dar espaço para um debate, através de um estudo de caso, né? Da junção ali de 2 ou 3 grupos para que eles leiam ali um determinado artigo, né? E você faça a defesa e a acusação, pós e contra, de forma que um fale, o outro tenha réplica, depois o outro tenha tréplica, e assim você vai construindo pontos, certo? De definições, pontos onde eles vão formando ali a sua percepção e com isso desenvolvendo a sua capacidade de analisar, julgar e decidir. Isso é importante. Que a voz aqui já travou. Dinâmica de grupo. A dinâmica é muito importante porque você vai e pode, através da dinâmica, estou quase engasgando aqui, não tem água perto. Mas vamos lá, vamos chegar no final. Através da dinâmica, você pode tratar questões particulares da turma, né? Uma dinâmica que trate de motivação, uma dinâmica que trate de liderança, uma dinâmica que trate ali, né, de lidar com diferentes, uma dinâmica que tenha relação com a aula, uma dinâmica que tenha relação com o curso. A dinâmica, ela traz o aluno para a prática e muitas vezes o choca. Em que sentido? Eles começam a participar de alguma coisa e aparentemente eles não estão entendendo nada. Mas você vai conduzindo o processo e quando aquilo chega ao fim, você traz a reflexão. E isso é tão magnífico porque é como se abrisse janelas no cognitivo daquele aluno e ele passa a dizer: eu nunca tinha observado por esse ângulo. Eu nunca tinha observado desta maneira. Eu nunca imaginei que seria desta forma. E aquilo ali flui dentro dele como um lampejo, né? Algo que clareou a sua mente, que o deixa radiante, porque ele começa agora a ter uma visão além daquilo que ele estava acostumado a ver. Por isso que as dinâmicas devem, sim, ser utilizadas. Aconselho você, coloque no seu plano de aula pelo menos uma dinâmica
por disciplina. Ah, minha disciplina é matemática e financeira, tem como. Ah, minha disciplina é ergonomia, tem como. Ah, a minha disciplina é materiais de construção 1, tem como. Ah, minha disciplina é português instrumental, tem como. Ah, minha disciplina é contabilidade, tem como fazer. Nós só precisamos pesquisar. Por isso, exposição oral, perguntas e respostas, discussão ou debate, dinâmica de grupo, são técnicas que nós podemos usar e, com isso, obter resultados definidos nos nossos objetivos no plano de aula. Te aguardo no nosso próximo café. Encontro rápido, direto, prático e objetivo. Até lá!